Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Para você que é novo aqui em nosso canal, seja bem-vindo. Nós estamos, neste momento, estudando, nesse trimestre, sobre as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E nesse trimestre estamos estudando sobre relacionamentos na família. Na semana passada nós vimos sobre pais zelosos e filhos rebeldes. E nós aprendemos que precisamos ensinar os nossos filhos do caminho do Senhor, mas entendendo que isso não é garantia de que eles vão permanecer, mas nos dá uma grande probabilidade, uma chance maior de que permaneçam. Se um pai e uma mãe cumprem o seu papel de educar os seus filhos no caminho do Senhor, ensinando-os segundo os princípios bíblicos da moral e da espiritualidade, segundo a palavra de Deus, então o pai não precisa ficar se sentindo culpado caso amanhã ou depois um filho venha a se desviar e fazer uma escolha errada. E a lição desse domingo é a lição número 7. Vamos falar sobre o relacionamento entre nora e sogra. Essa lição ela é baseada na história de Noemi e a sua família. Nós temos aí o texto áudio da lição, baseado em Ruth 1,16, também a verdade prática, e a leitura bíblica em classe ela está registrada no livro de Ruth. E o conselho que nós damos a todos os professores é que eles não leiam apenas o texto que está na lição, mas que você leia todo o capítulo de Ruth, são apenas 4 capítulos, então é um livro pequeno, dá para você ler isso aí em 15 minutos no máximo, porque assim você vai se contextualizar com toda a história de Noemi e de Ruth, né? Porque nós ministramos essa lição em vídeo partindo do princípio que o professor já conhece a história. Então, muitos fatos que vamos contar aqui, você só vai entender se você ler toda a história de Ruth. Então, você lê todos os 4 capítulos, que assim você vai ficar inteirado completamente da história de Ruth e Noemi. Então, a nossa lição número 7 ela é baseada na família de Noemi. E nós vamos ver nessa lição, baseado na história de Noemi e sua família, exatamente. Primeiramente, vamos analisar o contexto econômico, histórico e espiritual que essa história ela acontece. Nós vamos ver também o drama familiar de crises e perdas que vai acometer a família de Noemi. Vamos ver também qual foi a postura de Noemi e de suas noras diante dessas crises e perdas que surgiram. Veremos também o agir de Deus em favor da família de Noemi e faremos algumas aplicações práticas ao longo de toda a lição e também no final de cada tópico, conforme é de nosso costume. Então, essa lição ela é muito importante porque ela vem quebrar aquele tabu que a sociedade criou acerca do relacionamento entre nora e sogra. Por quê? Porque há muitas brincadeiras de mau gosto, muitos ditados populares, muitas piadinhas em relação ao relacionamento de nora e sogra, muitos nomes pelas quais as sogras são chamados, tais como cobra, jararaca, cascavel, brincadeiras sem graça, né? A minha sogra, ela tem o nome da cidade que ela nasceu, Cascavel, né? Por exemplo, feliz foi Adão e Eva que não tiveram sogras. Enfim, essas brincadeiras de mau gosto que foram criadas pela sociedade exatamente baseada nesse relacionamento difícil que é realmente entre as noras e as sogras. E é interessante que o comentarista ele foca mais no relacionamento de nora e sogra, mas isso abrange, evidentemente, o relacionamento de genro com sogra, de genro com sogro e vice-versa. Mas é importante, então, essa lição para exatamente quebrar esse tabu e nos provar que é possível, sim, que haja um relacionamento saudável entre nora e sogra. Bom, você que é novo por aqui, você vai ouvir alguns sons externos, porque a nossa gravação é 100% amadora e essa gravação é feita no ambiente familiar, então residencial. Hora ou outra você vai ouvir o barulho de um carro passando, ou coisa desse tipo, mas nada que venha atrapalhar aqui a administração e você entender
o que nós estamos aqui aprendendo. Pois bem, vamos diretamente ao primeiro tópico, então. Lembrando ao professor que essa lição é uma lição de 4 tópicos, e a gente vem passando para os professores que é importantíssimo que o professor chegue ao final do último tópico em cada lição. Mesmo que você não consiga ler a revista, mas é essencial que você pelo menos explique os tópicos todos. A técnica que eu uso é quando eu percebo que não vai dar tempo de ler um dos tópicos, eu vou comentá-lo sem necessariamente ler a revista, mas nunca deixo de chegar ao final de cada tópico, porque se você deixa um tópico sem explicação, o prejuízo é todo da igreja, que vai ficar sem a aplicação e o ensinamento desse tópico. Então, tome muito cuidado para você não perder tempo nessa lição, porque ela tem 4 tópicos, e se é difícil chegar ao final com 3, imagina com 4. Pois bem, então vamos lá. Baseado então na história aí de Noemi e a sua família, nós vamos ver então sobre o relacionamento entre noras e sogra. Pois bem, primeiramente nós temos que entender qual é o contexto histórico em que acontece, em que vai acontecer essa história de Noemi e Ruth. Bom, essa história ela acontece numa época em que Israel ainda não tinha rei. Nós lembramos na aula passada que, na aula de pais zelosos e filhos rebeldes, que Israel estava sem rei. E aqui Israel continua sem rei. Você vai observar que o primeiro rei ele vai ser levantado no livro de 1 Samuel. Nós estamos ainda no livro de Ruth. Então, o período de Ruth é um período de uma época que ainda Israel não tinha rei. Então, o povo, eles eram julgados pelos juízes. Os juízes é que julgavam o povo, conforme a imagem sugere aí, mas não havia uma liderança forte. Não havia ainda um líder forte para poder governar o povo. E muitas vezes os juízes, eles também não fizeram, né, vamos ver aqui, que eles não fizeram aí bons julgamentos, e isso acabou trazendo um enfraquecimento também maior para o povo. Então, no contexto histórico em que essa história de Noemi e sua família acontece, é num contexto de que não havia uma liderança, não havia um rei ainda em Israel. Israel era julgado pelos juízes. Bom, e esse contexto histórico vai nos levar também para o contexto econômico. Qual que era o contexto econômico dessa época aí da história aqui de Noemi e a sua família? Bom, nós vamos ver que no capítulo 1, versículo 1 de Ruth, na primeira parte, diz o seguinte: ó, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então temos primeiramente aqui mostrando nesse versículo o contexto histórico e político que Israel ainda não tinha rei, era liderado por juízes que julgavam o povo. Aí surge o contexto econômico, em que uma grande fome haverá sobre a terra. Então, conforme a imagem sugere, houve uma seca muito forte nesse período, e ali em Belém da Judéia, onde a família de Noemi morava, houve uma grande escassez de alimento. Agora, toda essa crise econômica que vai acontecer ali em Israel e em Belém da Judéia é exatamente uma crise que vai ser provocada pelo afastamento de Israel do Senhor. Nós vamos lembrar aqui que, mais uma vez, Israel continua num contexto espiritual, numa situação espiritual deplorável, se afastando do Senhor, e havia um mau governo dos juízes que haviam sido levantados depois de Sansão, e acaba então que uma grande fome vem sobre Israel. E aí essa grande fome causada por uma seca, que os alimentos não produziam, causa então uma grande situação financeira de crise ali na cidade de Belém da Judéia e do estado de Israel. Pois bem, mas então a família de Noemi, eles moravam nessa cidade de Belém da Judéia. E quais eram os integrantes da família de Noemi? Então, era constituída por 4 pessoas. O versículo 2 diz assim, e o versículo ainda 1 diz assim, versículo 2, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Então, a família de Noemi, ela era composta por 4 pessoas. Ela, evidentemente, seu esposo Elimeleque, e seus 2 filhos, Malom e Quilion.
E nós podemos observar dentro de um contexto geral da história de Ruth ou de Noemi, que essa família era uma família que conhecia Deus. Você vai se lembrar que na lição passada nós falamos que existiam poucas famílias remanescentes, né, que eram fiéis a Deus diante daquela situação espiritual deplorável. E a família de Noemi era uma dessas poucas famílias que também faziam parte desse remanescente fiel. Então era uma família de 4 pessoas que viviam felizes. E até o momento eles não tinham nenhum problema grave na família, até que começa a surgir essa crise de fome na terra em que eles moravam, e eles se veem então obrigado ali a mudar daquele lugar. Então, uma família remanescente fiel, composta por 4 pessoas, e agora então começa a acontecer um drama familiar de crises e perdas nessa família, porque vai começar com a escassez de alimentos que vai acontecer ali na cidade de Belém da Judéia, em Israel, e essa escassez de alimento vai forçar Elimeleque pegar sua família e sair da cidade de Belém da Judéia e se refugiar lá nos territórios de Moabe. No capítulo 1, versículo 3 a 5, você vai ver isso. Alguns textos vamos ler, partindo do princípio que você vai ler toda a história de Noemi, do livro de Ruth. Então, essa escassez de alimento acaba forçando Elimeleque a pegar sua esposa, pegar seus 2 filhos e irem para a terra de Moabe. E sugere para nós todo o contexto, você vai ver na história, que Elimeleque ele vende as suas terras ali em Belém da Judéia e vai embora então para as terras de Moabe, onde havia notícias de que lá não estava havendo essa crise de escassez de alimento, essa crise econômica. Só que essa decisão de Elimeleque era uma decisão que ela carecia de uma orientação de Deus. E nós vamos ver aqui que Elimeleque ele não vai pedir direção a Deus para fazer essa mudança. Ele vai fazer essa mudança ou vai tomar essa decisão de ir embora de Belém da Judéia, de Israel, exatamente por causa da pressão. E era uma decisão mais racional a ser tomada naquele momento, porque ele entendeu que, pela sua razão, diante daquela situação, ele tinha que ir embora dali. Mas era uma decisão que precisava de uma orientação. Mas ele, forçado por essa pressão da situação ali, dessa crise, era a decisão racional a ser tomada. E ele toma essa decisão, então, de pegar a sua família e ir embora para as terras de Moabe. Só que quando chega nas terras de Moabe, a gente vai contando essa história à medida que os tópicos vão sendo ministrados. Quando chega na terra de Moabe, em vez da situação de Elimeleque com a sua família melhorar, ela vai se agravar. Por quê? Porque Elimeleque vai morrer. Elimeleque morre e agora Noemi ela fica viúva com seus 2 filhos. E aí, na sequência, para economizar tempo, você vai ler a história. Após a morte de Elimeleque, os 2 filhos de Noemi, né, eles vão se casar com mulheres moabitas. Um vai casar com a moabita chamada Ruth, que é o personagem principal da nossa história, e o outro vai se casar com uma mulher moabita chamada Orfa, né? E quando esses 2 casamentos acontecem, quando os seus 2 filhos se casam, aqueles casamentos trouxeram uma esperança de volta ao coração de Noemi. É como se ela dissesse assim: poxa, agora que meus filhos casaram, a situação ela vai melhorar um pouco mais. Mas não foi o que aconteceu. A situação vai piorar ainda. Então, para piorar a situação da família de Noemi, o que vai acontecer? Os seus 2 filhos também vão morrer. Então, primeiro, o drama familiar de crise e perda começa exatamente lá quando estavam em Israel, que eles têm que vender suas terras e ir embora de Israel para Moabe porque havia uma grande fome na terra. Chegando em Moabe, Elimeleque morre. Seus 2 filhos se casam, mas na sequência também morrem. E aí, agora a situação ficou mais complicada, porque agora eram 3 viúvas que, devido ao contexto da época, teriam grandes dificuldades para sobreviver. Então, quando você vai para o contexto histórico bíblico, você vai ver que mulher estéril e mulheres viúvas tinham grandes dificuldades de sobrevivência naquela época. E agora, uma grande preocupação veio no coração de Noemi, porque agora eram 3 viúvas, eram ela
e as suas 2 noras. E aí a pergunta que entrou no coração de Noemi é exatamente o que fazer agora? O que nós vamos fazer? Meu marido morreu, meus 2 filhos morreram, e agora eu estou aqui com minhas 2 noras também viúvas. O que vamos fazer? Bom, então paramos nesse ponto da história. Até esse ponto da história, em que Noemi agora se vê viúva juntamente com as suas 2 noras, porque seus 2 filhos morrem, qual que são as lições práticas que nós podemos aprender até aqui? Primeiro, olha só que interessante. Primeira lição prática. Crise surge de repente e nenhuma família está isenta. Nós observamos aqui, já dissemos que a família de Noemi era uma família pertencente aos remanescentes fiel. No entanto, quando a crise veio sobre a cidade onde eles moravam, eles não foram isentos dessa crise porque faziam parte do remanescente fiel. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que não importa o quão fiel você é a Deus, o quão fiel a sua família é a Deus. As crises surgem e nós não estamos isentos de nenhum tipo de crise. Nós não estamos blindados, né, contra nenhuma crise, mas nós temos a presença do Senhor conosco para nos ajudar a vencer a crise. E o que aconteceu com a família de Noemi veremos na sequência da história. Outra coisa que nós aprendemos é que algumas crises elas surgem em consequência de nossas atitudes, de nossas escolhas, de nossas decisões. Evidentemente que aqui, essa crise que começa a surgir na família de Noemi não foi escolha deles. Aqui estamos falando da crise que veio de um modo geral para a cidade, porque foram escolhas erradas feitas pela população, foram escolhas erradas feitas pela liderança, foi uma consequência espiritual das atitudes, escolhas e decisões do povo. Mas como vimos lá na primeira aplicação prática, independente da fidelidade da família de Noemi, eles não estiveram isentos dessa crise. Então, muitas vezes, um país entra em crise como consequência da situação espiritual dos seus próprios líderes de um povo. Outra coisa que nós aprendemos aqui como aplicação prática nesse primeiro tópico é que diante de uma crise, nós precisamos pedir orientação a Deus e não agir pela pressão ou razão. Nós não estamos aqui para condenar a atitude de Elimeleque, mesmo porque ele estava diante de uma pressão muito grande e a decisão racional que ele precisava tomar era aquela. Mas isso traz para nós o ensinamento que nós precisamos, diante de qualquer crise que vier sobre nós, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de fazermos qualquer coisa, tomarmos qualquer atitude, nós não podemos agir pela pressão. Nós não podemos agir pela razão, mas cabe a nós, primeiramente, fazermos o quê? Buscarmos direção de Deus, de o que temos que fazer para sair dessa crise que surgiu. Quando falamos crise, estamos falando das adversidades e situações, né, difíceis que vêm em todas as áreas de nossa vida. Então, é preciso tomar cuidado para não agirmos pela razão, mas buscarmos, diante de toda pressão, buscarmos a direção de Deus. A quarta aplicação prática é que perdas e crises, elas nos sobrevêm, e quando elas nos sobrevêm, não significa que Deus nos abandonou, não significa que Deus está nos castigando, não significa nada disso, não. Porque Deus age conforme os seus propósitos. Então, se você está atravessando alguma crise, se você está atravessando perdas na sua vida, veio fortes adversidades sobre a sua vida, não interprete isso como um castigo de Deus. Não interprete isso como Deus abandonou você, porque nós vamos ver mais na frente que Noemi ela chegou a dizer que Deus havia abandonado ela, que Deus estava castigando ela. Não, Deus não estava castigando, Deus não tinha abandonado, é porque Deus ele age conforme os seus propósitos. E entendermos os propósitos de Deus, nenhum de nós jamais vamos entender. Mas Isaías diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Então, seja qual for a crise que você estiver atravessando ou que sobrevive sobre a sua vida, entenda isso, Deus não te abandonou. É porque Ele tem algum propósito diante dessa situação. Pois bem, nesse primeiro tópico, então, nós paramos no momento em que Noemi se vê agora sozinha, com as suas 2 noras também viúvas, e agora o que ela vai fazer?
Aí nós vamos para o segundo tópico. No segundo tópico, superando as crises existenciais, vamos ver a postura de Noemi e de suas noras. Então, qual que é a decisão que Noemi vai tomar? Então, do versículo 6 até o versículo 14, depois de 10 anos que Noemi está ali em Moabe, ou se passaram 10 anos que ela está ali em Moabe, agora com os 2 filhos mortos, marido morto, e ela com as 2 noras viúvas com ela, ela recebe notícias de que lá na terra da Judéia, sua terra natal, agora há abundância de alimentos. Ela recebe informação que a Judéia voltou agora a ser a casa do pão, como era realmente, como é o significado do seu nome, casa do pão. Na casa do pão que faltou pão, mas agora a casa do pão tem pão novamente. E ela então resolve fazer o quê? Então no versículo 6 até o versículo 14, nós vamos ver que Noemi, ela resolve voltar para a Judéia. E as suas 2 noras o acompanham. Só que no meio do caminho, Noemi ela conversa com as suas noras e aconselha as suas noras a voltarem para as suas famílias. E ela vai dizer aqui no versículo muito interessante, olha só, ela vai dizer assim, olha, no versículo 6 em diante, né? 6 em diante. Vamos ver mais na frente aqui, versículo 8, né? Disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma para sua casa, para a casa da sua mãe, e que o Senhor abençoe vocês, como vocês abençoaram meus filhos, como vocês foram, né, bons com meus filhos, que Deus seja bom com vocês também, que Deus que o Senhor vos dê, que acheis descanso, cada um em sua casa, do seu marido. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram. Então aqui Noemi, ela no meio do caminho, ela aconselha as suas noras a voltarem. E elas disseram, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tomai minhas filhas, por que ireis comigo? Olha, por que vocês vão comigo? Eu não tenho mais filhos no meu ventre, ainda que eu tivesse algum filho, vocês iriam esperar ele nascer, crescer e ficarem velhos para casar com vocês? Lógico que não. Então, vocês nem eu tenho condições de fazer isso. Então, faz o seguinte, olha, vão embora, voltem para suas famílias, voltem para suas casas. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela está dizendo, olha, Deus está me castigando e vocês não merecem passar por esse castigo, então voltem para suas famílias. Ali, Orfa, ela vai aceitar esse conselho de Noemi, mas Ruth não. Orfa vai embora e nesse momento Orfa sai de cena, não se fala mais em Orfa, mas Ruth continua. E aí Noemi insiste, olha, Ruth, a sua cunhada foi embora, vai você também. Pode ir embora, né? vai refazer a sua vida, vai seguir o seu caminho, eu não posso te ajudar em nada. Mas aí nós vamos ver algo importante, que a Ruth ela vai decidir continuar com a sua sogra. Ruth toma a decisão de continuar com a sua sogra. E nessa decisão que Ruth toma neste momento de continuar com a sua sogra, ali nascia entre elas uma profunda amizade. Uma amizade sincera entre nora e sogra. E juntas, vamos melhor dizer assim, juntas, elas vão experimentar o sofrimento, mas também vão experimentar a vitória. Então vemos aqui a decisão de Ruth. E qual que é a decisão de Ruth? O versículo 15 vai dizer para nós. Pelo que disse, aqui é Noemi falando com ela, pelo que disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, aqui está a decisão dela, não me impintes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Então, nesse momento, Ruth toma uma decisão. Ela disse, olha, viva o Senhor que eu não vou te deixar. E aqui vemos a expressão que ela fala que somente a morte iria separá-la de Noemi. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
Quando Ruth toma essa decisão de Ruth, ela tomou porque durante os 10 anos que ela conviveu com a sua sogra, ela viu, ela aprendeu a amar a sua sogra e ela conheceu o Deus de Noemi. Ou seja, essa decisão dela nos mostra que Ruth se apegou a Noemi. E quando se fala a palavra apegar no hebraico, traz a ideia de algo que é soldado. Quando você pega ali um metal e solda que junta um com o outro, é algo assim indissolúvel, inseparável. Então Ruth ela se apegou a Noemi e ela não se apegou a Noemi só pelos laços familiares, não, mas principalmente por causa da sua fé no Deus de Israel. Através da vida da sua sogra, ela conheceu o Deus de Israel. Então aqui nós aprendemos o quê? Nós aprendemos aqui que a sogra de Ruth era uma mulher fiel a Deus. A sogra de Ruth era também uma mulher boa, porque se ela fosse uma sogra ruim, se ela fosse uma sogra chata, se ela fosse uma sogra irritante, se ela fosse uma sogra insuportável, Ruth não iria querer continuar com ela. Então, o testemunho de Noemi, o comportamento de Noemi como uma serva de Deus, um exemplo de mulher temente a Deus, isso tudo fez nascer no coração de Ruth um amor por Noemi e o conhecer o Deus de Noemi. A decisão de Ruth, então, não foi baseada apenas no laço familiar, mas foi baseada principalmente no Deus que ela conheceu através da vida de Noemi. Então essa é a decisão de Ruth de continuar com a sua sogra, e ela vai expressar essa decisão numa declaração que nós lemos aqui, e essa declaração que ela faz ali, onde quer que morreres, morrerei eu, teu povo será o meu povo, e enfim, somente a morte vai me separar de ti, isso era mais do que um gesto de amor, isto era a sua alma apegada à alma de Noemi. O que eu disse aqui, apegada, quer dizer juntada, unida, conectada, amarrada uma outra ali, entrelaçada uma outra ali. É exatamente isso. Então, essa decisão ela foi marcada por um amor tão forte que Ruth sentia por Noemi, que Ruth estava disposta a assumir novos compromissos, a enfrentar novos desafios e até renúncias. Porque nós vamos ver aqui, lá no capítulo 2, acho que é capítulo 2, versículo 11, vamos ver se eu consigo achar aqui, 2, versículo 11, diz assim, quando ela conhece a Boaz, mas só para você ver aqui que Boaz ficou sabendo de tudo que Ruth havia feito por Noemi, respondeu Boaz e disse, bem sim me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Ou seja, aqui Boaz está confirmando o que eu estou dizendo, que Ruth, ela tinha um amor tão forte pela sua sogra que ela se dispôs a assumir novos compromissos, a enfrentar novos desafios e a renunciar. Porque ela renunciou à sua própria família, renunciou seu pai, renunciou sua mãe, renunciou voltar para sua casa, de repente para o conforto do seu lar. Não. Era um amor muito forte que ela teve pela sua sogra, e isso as uniu de tal maneira que ela então decidiu continuar com a sua sogra sem nenhum problema. Então, essa decisão de Ruth tornou ela e a sua sogra unidas contra a crise. Elas ficaram unidas contra a crise. Então, essa decisão de Ruth acabou animando Noemi. E ali Noemi, ela começou a vencer a sua crise existencial, porque diante de tantas perdas, de tantos sofrimentos, né, Noemi ela começou a viver uma crise existencial, porque ela começou a entender que Deus estava abandonando ela, que Deus estava castigando ela. Em outras palavras, era como se Noemi estivesse dizendo, por que estou vivendo, né? Eu estou vivendo para ser castigada por Deus. Por que eu vivo? Por que eu estou neste mundo, né? Só para sofrer? Então, essa decisão de Ruth acabou unindo as duas contra a crise, e juntas elas iriam contemplar lá na frente o agir de Deus em favor deles. Isso vamos ver no próximo tópico ali. Então, essa decisão de Ruth de continuar com Noemi dessa forma
vai trazer uma nova visão de esperança, de paciência, de tenacidade. Para quê? Para que juntas elas pudessem superar as dificuldades. Então agora, unidas, elas iriam mais na frente vencer e superar as dificuldades juntas. Não seria mais Noemi sozinha, não seria mais Ruth sozinha. Agora seria Ruth e Noemi juntas, unidas, apegadas, entrelaçadas uma com a outra, para juntas superarem as dificuldades que estava por vir ali. E qual é a aplicação prática que nós podemos fazer desse segundo tópico aqui? Primeiro, quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para a família de ambos. Esta união entre Noemi e sua nora Ruth, no mundo espiritual, se tornou uma bênção para aquela família. Segundo, a providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Esse relacionamento entre Noemi e sua nora Ruth, no mundo espiritual, moveu o coração de Deus, e Deus ele começou a trabalhar em favor daquela família. Terceira aplicação prática: no momento de uma crise familiar, deve prevalecer o que nessa família? União, paz, lealdade. Se não houver isso, não há como vencer as crises e adversidades. Ora, se não houvesse essa união entre Ruth e Noemi, talvez elas não conseguiriam sozinhas vencer as demais adversidades que vinham sobre a vida delas. Mas elas venceram, porque elas se uniram. A pior coisa que pode acontecer numa família é, diante de uma crise, haver desunião, haver brigas, confusões, deslealdade, desarmonia. A pior coisa que pode acontecer numa casa, quando uma crise chega, é uma família não lutar unida para vencer aquela crise. E Noemi e Ruth se uniram para vencer aquela crise. Pois bem, nós estamos no ponto da história em que Noemi e Ruth agora estão indo para Belém da Judéia, para Israel sozinhas, porque Orfa preferiu voltar para a sua casa. E agora então, no terceiro tópico, vamos ver a chegada de Noemi e de Ruth ali em Belém da Judéia, na terra dela, na terra natal de Noemi. Fé e trabalho, numa nova perspectiva agora, uma nova vida estava esperando por Ruth e Noemi. Como foi a chegada ali de Noemi à sua terra natal, junto com a sua nora Ruth? Vamos ler o versículo 19 ao 22, vamos ver a chegada delas. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mais uma vez, ela estava com esse pensamento de que Deus estava castigando ela. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chama Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então, no princípio da colheita da cevada, chega ali em Belém Noemi e sua nora. Não foi uma chegada triunfal, não foi uma chegada vitoriosa, porque quando Noemi chega com a sua nora, aquela chegada delas vai provocar um alvoroço, um espanto, uma comoção na cidade, e começaram a perguntar: mas essa não é a Noemi que saiu daqui com seu esposo Elimeleque? Como agora está voltando sozinha desse jeito? Então todos surpreenderam quando viram Noemi chegando ali de volta a Israel, porque Noemi ela chega numa situação pior do que quando foi embora. Lembre-se que Elimeleque vende as suas terras para ir embora para as terras de Moab. E agora, quando Noemi volta, ela volta praticamente sem nada. Então ela chega numa situação pior do que quando ela foi embora. Mas uma coisa nós podemos observar é que Noemi ela não se envergonhou de voltar. Aqui diz, olha, que ela não se envergonhou. Ela não se envergonhou de voltar. A atitude dela é a atitude de alguém que queria uma nova vida,
Então, o que nós já aprendemos aqui de imediato? Que quando vem uma crise, e que essa crise traz perdas para nós, nós não podemos ter vergonha de nos reerguermos novamente. Nós não podemos nos envergonhar de buscar se levantar novamente. Noemi, ela então age dessa forma. Então, dessa forma, a chegada dela ali, acompanhada de sua nora Ruth, Noemi ainda ela chega ali em Israel com o coração amargurado. Também, devido a tudo, não podemos condenar o coração, não podemos condenar Noemi. Tudo que ela passou não foi fácil, talvez nenhum de nós não suportaria, sem falar nada como também ela não suportou. Então ela chega ali em Israel, em Belém, com o coração amargo, e as pessoas começam a chamá-la pelo seu nome, e ela vai dizer, olha, não me chama Noemi não, porque Noemi no hebraico significa agradável. Então me chama de Mara, porque Mara significa amarga. Então, tipo assim, olha, não me chame de Noemi, porque a minha situação não é agradável. Eu estou amargurada de coração, porque o Todo-Poderoso, né? O Todo-Poderoso, ele me tem castigado. Todo-Poderoso me tem afligido. Então, eu estou com o meu coração amargo. Me chama de Mara a partir de hoje. Só que o que Noemi não sabia é que Deus estava no comando de toda aquela situação. O que Noemi não sabia é que Deus tinha um propósito maior para a vida dela e para a vida de Ruth, a sua nora que a acompanhava. Que coisa maravilhosa. Então, quando Noemi chega à sua terra natal, era preciso recuperar a autoestima de Noemi. Por quê? Porque Noemi ela continuava com a sua autoestima muito baixa. Ela continuava amargurada de coração ainda. Só que ela tinha do lado dela alguém que a amava, alguém que se preocupava com ela. Então Ruth, que era essa nora adorável, né? Ela foi capaz de levantar a autoestima da sogra com a sua fé, com a sua esperança, com a sua determinação. Essa primeira imagem em cima aí sugere para nós, né, Ruth conversando com Noemi, dizendo, olha, minha sogra, não se preocupa não, vamos dizer no linguajar popular, não se preocupa, Deus está conosco, Deus vai reverter a situação, Deus vai nos ajudar, Deus vai mudar a nossa situação, Deus vai fazer uma reviravolta em nossa vida. Então, Ruth começa a animar, para aumentar ali a autoestima da sua sogra. E aqui nós aprendemos uma coisa importante de imediato aqui, é que é muito importante que na família tenha alguém disposto a animar e motivar as outras pessoas. Já pensou se Ruth fosse uma mulher que, ao invés de animar, de motivar a sua sogra, a desanimasse e concordasse com aquilo também que Noemi estava dizendo? Já imaginou se Ruth agisse assim, olha, minha sogra realmente não tem jeito, Deus realmente nos abandonou, Deus realmente está nos castigando, Deus realmente não tem ligado para... Não foi assim que Ruth agiu. Ruth, pelo contrário, ela motivou a sua sogra. Ela buscou levantar a autoestima ali da sua sogra. Então é muito importante quando na família temos alguém assim, que ao invés de nos trazer palavras de desânimo, nos traz palavras de ânimo. Não é verdade? Isso me faz lembrar lá dos espias, quando foram espiar a terra, os 12 espias, quando voltaram, 10 daqueles espias trouxeram mensagens desanimadoras para o povo, né? E disseram, olha, não há, o povo lá é gigante, é numeroso, não temos a mínima chance contra aquele povo, levando ali Israel a chorar, e já descrê da promessa, mas aí tinha 2 ali que eram profetas de ânimo, Josué e Caleb, e eles vão dizer para o povo, olha, e é interessante que Josué e Caleb não vai descartar a realidade dos fatos, não vai descartar a realidade da situação. Josué e Caleb vai dizer o seguinte, olha, realmente lá tem os gigantes, realmente o povo é numeroso, realmente não temos a mínima chance contra eles, mas tem uma coisa, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar aquela terra. Então esse foi o papel de Ruth aqui. Então é muito importante quando temos pessoas na família assim, que nos animam, que nos motivam, ao invés de nos dar palavras de ânimo para nos jogar para baixo. Então, ela tenta ali, ela vai tentando, ela vai conversando e vai recuperando a autoestima aos poucos ali de Noemi. Bom, aí chega numa situação agora. Bom, já estão instaladas ali em Belém, mas agora é preciso se sustentar. Como é que elas vão se sustentar? Elas não têm dinheiro. As terras de Elimeleque foram vendidas e
Noemi não tinha condições de comprá-la novamente. Então, Ruth resolve trabalhar. E aí vemos a disposição de Ruth para o trabalho. Aí no capítulo 2, versículo 1 ao 3, e tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. O que eu aprendo aqui, que é importante aqui? Neste momento agora, Ruth ela se dispõe a trabalhar. E ela visa exatamente manter o sustento da sua sogra e o seu sustento. E isso ela vai fazer trabalhando num campo que depois, na frente, vai se descobrir que esse campo era de um homem chamado Boaz. E Boaz era parente de Elimeleque. E é interessante aqui que o trabalho que ela vai fazer é exatamente juntar espigas que os segadores deixavam cair. Porque havia uma lei, lá em Deuteronômio capítulo 24, 19 ao 21, depois você lê, que os segadores, quando fossem colher a lavoura e deixassem espigas cair, eles não podiam abaixar para pegar aquelas espigas. Aquelas espigas ficavam ali no chão para que pessoas mais pobres pudessem colher aquelas espigas e se sustentar com aquilo ali. Então é nisso que Ruth vai trabalhar. Então nós vemos aqui Ruth tendo iniciativa, tendo persistência. Com essa atitude, ela não teve medo de correr riscos nenhum, porque ela corria riscos ali. Ela estava determinada, ela estava disposta a alcançar os seus objetivos. Então, e o principal objetivo era qual? Sustentar a ela mesma e sustentar também a sua sogra. E o respeito que Ruth tinha pela sua sogra era um respeito tão grande que ela vai pedir permissão à sua sogra para poder ir trabalhar nesse campo. Olha bem, ela não vai de imediato, sem autorização da sua sogra, mostrando o relacionamento incrível que as duas tinham. Então, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar aqui nesse ponto da história em que Ruth vai para o campo ali trabalhar? Primeira aplicação prática aqui é que nós podemos dizer que em momentos de crise, alguns vivem uma crise existencial ao ponto de se questionarem o porquê ainda vivem se Deus as abandonou. Essa crise existencial aconteceu com Noemi. E muitas vezes muitos vivem crises tão fortes que eles começam a ter problemas de crise existencial e começam a questionar por que eu nasci, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? Será que eu vim no mundo só para sofrer? Então, porque Deus me abandonou, porque Deus já não olha mais para mim, Deus está me castigando, então por que eu não morro? Enfim, são pessoas que vivem crises existenciais diante de situações adversas, mas que Deus está aí de braços abertos para ajudar essa pessoa a vencer essa crise existencial e usar alguém também para ajudar nessa crise existencial. Segunda aplicação prática aqui, é muito importante que em momentos de crise nós tenhamos pessoas à nossa volta que sejam canal de bênção para motivar e animar. Olha só que maravilha. Ruth foi um canal de bênçãos na vida de Noemi, assim como Noemi foi também um canal de bênçãos na vida de Ruth. E Ruth, ela foi uma bênção tão grande para Noemi, que no momento mais difícil da vida de Noemi, nos momentos mais difíceis dela, ali estava presente Ruth, motivando, animando, levantando o astral, levantando a autoestima da sua sogra. É importante ter pessoas assim ao nosso redor. Terceira aplicação prática aqui, nós como os humanos, nós temos uma tendência muito grande de, em momentos de crise, nós com o nosso coração amargurado, às vezes culparmos a Deus, mas aí nós esquecemos às vezes de nossas atitudes, de nossas escolhas, esquecemos da soberania e do propósito de Deus, porque nada que acontece na vida daquele que serve a Deus acontece por acaso, ainda que sejam as piores tragédias e adversidades. Romanos 8:28 diz o seguinte, olha, todas as coisas contribuem ou concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, tudo que acontece na vida de um servo ou de uma serva fiel, que não seja algo pecaminoso e atitudes pecaminosas,
me refiro a situações de adversidades, acontece por permissão de Deus, seja por causa de escolhas mal feitas, atitudes mal feitas, ou seja como um período de provação para cumprir um propósito que Deus quer na nossa vida. Mas nada acontece por acaso. E nós temos a tendência, às vezes, de querer culpar a Deus e não olhamos com essa perspectiva de que Deus pode estar nos provando e que Deus pode estar tratando conosco no sentido de um propósito diferente para a nossa vida. Não é tratando em relação ao pecado, mas em relação ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Pois bem, paramos nesse ponto, então, em que Ruth está agora trabalhando nesse campo. E agora vamos ver, Ruth encontra o remedor da família. Vamos ver aqui nesse tópico agora o agir de Deus. Então, Ruth agora está indo trabalhar todos os dias naquele campo e ali vai se descobrir que aquele campo ele pertencia a Boaz. E Boaz, ele era um parente do marido de Noemi. Então nós vemos aqui que não existe coincidência para aquele que serve a Deus. Olha que interessante, porque Noemi ela poderia ter ido trabalhar em qualquer outro campo. Havia outros campos ali sem ser o de Boaz, mas ela foi parar exatamente no campo de Boaz, que mais tarde se descobre que era um parente, de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Então, e é interessante que para nós traçarmos aqui um contexto para você entender melhor, quando Boaz ele vê aquela mulher bonita trabalhando em seu campo, ele pergunta para um de seus empregados quem era aquela mulher. E eles vão dizer, aquela é Ruth, a nora de Noemi. E quando você vai na história, você vai ler a história, você vai ver, Boaz já tinha ouvido falar sobre as atitudes de Ruth para com Noemi. Então, Boaz sabia da atitude de carinho, de amor, de bondade, de lealdade, de companheirismo que Ruth tinha com a sua sogra. Então, naquele momento ali, Boaz ele resolve fazer uma coisa muito interessante. Ele, descobrindo que Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, era seu parente, ali estava a pessoa de um remidor. Então ele resolve redimir a herança de Elimeleque. Lembra-se que nós dissemos aqui lá atrás, que Elimeleque, quando vai embora, vende as suas terras? Agora Noemi, queria comprar as terras do seu marido de volta, mas Noemi não tinha dinheiro para isso. E aí então, quando você vai em Levítico, capítulo 25, versículo 25 ao 28, você vai ter lá a lei do remidor, e em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5 ao 6, você vai ter a lei do levirato. Uma lei está ligada à outra. Então, a lei do levirato vai falar sobre o cunhado casar com a esposa do irmão quando este morre e resgatá-la. E a lei do remidor, fala exatamente também da lei da terra, do resgate da terra. Esse remidor pagar pela terra que foi vendida. Então era o caso de Noemi. Noemi não tinha condições de comprar aquela terra, mas Boaz tinha condições de comprar aquela terra. E qual vai ser a postura de Boaz? Aí você vai ler todo o capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. Então Boaz ele havia se afeiçoado a Ruth. No primeiro dia, desde o primeiro dia que Boaz viu Ruth trabalhando lá no seu campo, ele se afeiçoou dela. Então, ele resolve agir para redimir também a Ruth. E aí, então, Boaz ele se afeiçoou tanto a Ruth que ele vai conversar com Ruth ali no campo e ele elogia a Ruth pela atitude dela com a sua sogra e ele dá mais alimento para Ruth ainda. Ele convida a Ruth para almoçar com os empregados ali. Enfim, ele trata muito bem Ruth, inclusive até dá orientação para os seus empregados. Olha, deixa cair aí algumas espigas propositalmente, sem que ela saiba, e deixa ela pegar à vontade, porque ali já tinha, como diz o velho ditado, ali tinha nascido o amor à primeira vista pela vida de Ruth. Quando chega em casa, Ruth conta para a sua sogra o que tinha acontecido. Aí entra a sabedoria de Noemi. Noemi agora vai se tornar uma bênção na vida de Ruth, porque Noemi agora vai orientar Ruth a fazer o seguinte: olha,
Ruth, nós precisamos arrumar um marido para você. E Boaz, eu acho que é um homem excelente. Você vai fazer o seguinte, olha, você vai se arrumar, tomar um banho, se perfumar, ficar bem bonita. E eu fiquei sabendo que Boaz vai estar no campo hoje à noite. Então você vá lá e quando ele for dormir, ele deve dormir lá no meio da lavoura, no meio da plantação, você vai se deitar ao lado dele. E no outro dia, quando ele acordar, ver você do lado dele, ele vai saber o que fazer, você vai entender. Porque havia o costume ali de, se uma mulher se deitasse ao lado de um homem ali, ao lado dele, amanhecesse do lado dele, ele teria que casar com ela. E Noemi sabia disso, era um costume daquela região. E Noemi, então, sabiamente passa essa orientação. Se deitar ao lado dele, não houve nenhum tipo de intimidade. O texto é bem claro. Ela se deitou ali, realmente, para dormir. Para dormir. E no outro dia, quando então mas lá para meia-noite, não é nem outro dia, lá para meia-noite, quando Boaz acorda e vê aquela mulher ao seu lado, ele toma um susto e ela se identifica, eu sou Ruth. Então, ali você vai ver o resto da história. Ali, então, Boaz resolve agir para poder redimir a Noemi e também para redimir a Ruth. E o que ele vai fazer? Ele vai querer se casar com Ruth. Ele vai querer comprar as terras de Elimeleque e vai querer se casar com Ruth. Mas havia um problema. Havia um outro parente mais chegado de Elimeleque do que Boaz. Então, isso era direito desse outro remidor, porque apesar de Boaz ser um parente chegado de Elimeleque, esse outro homem era um parente mais chegado ainda. A Bíblia não fala qual o grau de parentesco, mas era um parente mais chegado do que Boaz. Então, pela lei, esse primeiro homem tinha direito de comprar as terras e redimir a Noemi. Então, o que ele faz? Ele vai trabalhar para que, dentro da lei, para que tudo aconteça. Ele vai reunir 10 anciãos da praça e ele vai convidar, vai chamar esse homem e vai dizer o seguinte: olha, Noemi quer comprar as terras dela de volta, mas ela não tem dinheiro. Você vai comprar? Se você não for comprar, eu vou comprar. E aquele homem vai dizer: não, eu vou comprar as terras dela. Mas aí Boaz fala o seguinte: olha, tem um detalhe. Se você comprar as terras de Noemi de volta, você terá que se casar com Ruth e vai ter que levar a sogra junto com você. E aí aquele homem disse: não, dessa forma então para mim não dá, eu não quero, né? Provavelmente ele era casado, tinha a sua família, ele vai dizer assim: não, mas se eu fizer isso, o filho de Ruth vai herdar minhas terras, não quero, não pode comprar você mesmo. E ali havia um costume ali de tirar o calçado, o sapato publicamente para provar que ele não quis usufruir do direito de fazer isto. Então, Boaz então agora fica com esse direito. E ele então vai se casar com Ruth, e a Ruth vai engravidar, vai dar à luz a Obed. Obed vai vir a ser o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de quem? Jessé foi o pai do rei Davi. E dessa forma, então, essa estrangeira, moabita, ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. Então, Boaz se casa com Ruth, compra as terras, se casa com Ruth, a sogra vai morar com eles, e ali eles vão ter uma vida muito feliz. O que nós vemos aqui? Nós vemos o trabalhar de Deus em toda essa história da família de Noemi. Então Deus vai honrar Noemi, Deus vai honrar Ruth, porque apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as crises, apesar de todas as perdas e dramas que as duas viveram, de todas as diversidades, elas permaneceram fiéis a Deus. Em nenhum momento você vê Ruth e Noemi saindo fora da presença de Deus, não. Permaneceram fiéis a Deus, leais uma à outra. E isso agradou a Deus. Então, o que nós aprendemos de imediato aqui é que Deus sempre age em favor daquele que nele espera. E em favor daqueles que permanecem fiéis, né? Só que é um trabalhar do jeito dele e um trabalhar no tempo dele. Veja que se passaram 10 anos até que Noemi volta para a sua terra e Deus resolve então conceder a elas a vitória que elas tanto estavam precisando. Isaías 64, verso 4 diz: porque nunca com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. Ruth esperava no Senhor. E essa fé que ela tinha em Deus a ajudou
a abençoar Noemi. Noemi também abençoou Ruth, porque Noemi passou todas as orientações de como ela ia fazer para poder se casar com Boaz. Então, a vida delas, apesar de perdas, também foi vida de bênçãos e de vitórias. E a última aplicação prática desse texto que nós podemos tirar é que Boaz, ele é um tipo de Cristo. Porque Boaz foi o remidor. O remidor é aquele que resgata, é aquele que paga o preço para resgatar alguém de alguma situação. Boaz pagou o preço para resgatar Noemi daquela situação de miséria e também para resgatar a situação de Ruth. E é exatamente isso que Cristo fez. Cristo é o tipo que Cristo fez. Por isso que Boaz é o tipo de Cristo que nos redimiu, nos resgatou, pagou um preço, um alto preço para nos resgatar, para nos redimir e nos fez herdeiros das suas riquezas espirituais. Porque naquele momento ali que Boaz se casa com Ruth, ela passa a ser herdeira de todos os bens e de todas as riquezas ali de Boaz. No capítulo 8 de 2 Coríntios, capítulo 9, diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, nós observamos algo muito importante nessa última aplicação prática, que a vida de Noemi e de Ruth mudaram a partir do momento que elas encontraram com o remidor. A partir do instante que elas encontraram com o remidor, a história delas mudou. E o que nós aprendemos aí? Quando nós encontramos o remidor que é Cristo, a nossa vida e a nossa história muda. Quando o homem se encontra com o remidor que é Cristo, a vida dele muda, a história dele muda. Por quê? Porque Cristo é aquele que pagou o nosso resgate. Glórias a Deus. E assim nós podemos chegar à conclusão da nossa lição, dizendo que a história de Ruth e de Noemi nos mostra pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, que o bom relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar de ambos. Quando há um bom relacionamento entre nora e sogra, genro e sogro e por aí vai, há um bom equilíbrio entre a família de ambos. Segundo, é a vontade de Deus que noras e sogras, genros e sogras tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja manifestado. E qual foi o fruto do Espírito manifestado ali? Foi o amor que existia. Porque não vemos aqui apenas o amor de uma nora por uma sogra, mas vemos também o amor de uma sogra por uma nora. O fruto do Espírito, apesar de eles nem conhecer esse termo, mas o fruto do Espírito estava presente ali naquelas duas. E por último, noras e sogras podem superar juntas qualquer crise que surja, desde que estejam unidas pelo amor e pelo respeito uma com a outra. Se houver amor e se houver respeito de uma para com a outra, pode ter certeza que juntas podem se superar qualquer crise. Por isso que quando um filho casa, quando uma filha casa, a mãe tem que entender que agora o filho ou a filha tem a vida deles, e eles precisam viver a vida deles sem interferências de uma sogra, sem interferências no relacionamento deles, sem interferência na vida deles, porque o grande problema de relacionamento entre nora e sogra é exatamente a interferência da sogra na vida da nora, na vida do casamento do filho, querendo interferir de forma que ela esquece que o filho agora, ou a filha agora, tem a sua própria vida. Meus queridos, assim nós chegamos ao final de mais uma lição, o relacionamento entre nora e sogra. Então, é possível sim que exista um bom relacionamento entre nora e sogra, desde que haja amor e respeito mútuo entre elas. Assim chegamos ao final de mais uma lição. Na próxima imagem você vê o nosso contato. Se você deseja receber gratuitamente esse material em PDF slide que eu uso aqui na ministração da aula, entre em contato comigo aí pelo nosso WhatsApp, os contatos que estão aí, e eu terei o maior prazer em enviar para você esse material. No link, ou melhor, na descrição desse vídeo, estará o link do grupo de WhatsApp, de um dos grupos do WhatsApp que nós temos, no qual ou pelo qual semanalmente eu envio esse material gratuitamente. Você pode entrar lá pelo link convite
E só peço que quando você entrar, você me chame no privado, me diga seu nome, de onde é, para que eu possa registrar no grupo, porque você vai entrar e vai ver que todos lá têm o seu nome e a sua cidade, para que eu possa personalizar o atendimento. Convido a você que ainda não se inscreveu em meu canal, que você se inscreva, compartilhe, e pedir a você que nos acompanha que faça os seus comentários, porque quando você curte, compartilha, você faz o comentário, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e automaticamente ele sugere esse conteúdo para outras pessoas. E o nosso objetivo é exatamente alcançar o maior número de irmãos para contribuir com os irmãos na escola bíblica dominical. Também quero lembrar aos irmãos que nós não ministramos apenas a escola bíblica dominical, mas atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí e somos sempre abertos a convites para podermos ministrar aí na sua igreja. Se este projeto é importante para você, esse projeto do material, do subsídio que eu produzo e mando para você, até mesmo aqui a aula em vídeo, se é importante para você, se tem sido útil para você, e se você pode ajudar a mantê-lo, faça aí a sua contribuição voluntária, de qualquer valor, mas se você não fizer, não significa que eu não vou mandar o material para você, uma vez que você está no meu grupo WhatsApp, contribuindo ou não, você vai receber o material. A contribuição, ela vai ficar no seu coração, na sua vontade, no seu coração. Vai ficar na sua boa vontade e no seu coração em contribuir ou não. Se é importante para você, eu tenho certeza que você vai contribuir, porque Deus, ele ama aquele que contribui com alegria. Mas repito, não é obrigado, é voluntário, e se você não contribuir, você vai receber do mesmo jeito, mas eu creio que o seu coração ele vai ser tocado para fazer isso. Que Deus te abençoe, e na próxima semana nós estaremos estudando sobre a paternidade, né? A paternidade importante na vida dos filhos. E se você tiver alguma dúvida e com respeito à administração da lição, de repente eu falei alguma coisa que está fora aí, eu não observei, e você quer, ou você quer saber alguma outra coisa, né, que eu não comentei aqui, pode me chamar no privado e eu terei o maior prazer em responder você. E lembre-se de uma coisa, que é o nosso jargão no final de toda a ministração. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Jesus abençoe a sua vida e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.